Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Nesse vídeo nós vamos continuar a nossa trajetória pela história da literatura brasileira, que nós paramos no vídeo sobre o realismo. Bom, para continuar essa trajetória, nós vamos falar hoje de um movimento literário que foi concomitante, que foi contemporâneo do realismo. Para quem assistiu ao vídeo que eu fiz sobre o realismo, vai lembrar que naquele vídeo eu disse que os três movimentos da segunda metade do século XIX, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, eles foram concomitantes, eles não foram sequenciais, né? Então, falamos do realismo e do naturalismo no vídeo passado e agora vamos falar sobre o parnasianismo, que é um movimento literário da segunda metade do século XIX, início do século XX, e que surgiu para se contrapor ao romantismo, apesar de ele defender algumas ideias diferentes do realismo. E a gente vai chegar lá. E por que se contrapor ao romantismo no momento em que o realismo já se contrapunha ao romantismo? Porque o realismo na literatura brasileira, ele ficou muito mais presente, muito mais forte na narrativa em prosa, nos romances, nos contos. A poesia, por mais que tenha sofrido modificações, ainda ficou um pouco influenciada pelas ideias e pelos ideais do romantismo. Então a poesia parnasiana vem para se contrapor na poesia ao romantismo. Mas o parnasianismo não dá as mãos totalmente ao realismo, tá? Porque o realismo ele tinha como uma das características principais lidar com a realidade objetiva. E o parnasianismo não. O parnasianismo lida com uma coisa que a gente costuma chamar no meio artístico de arte pela arte, né? Você vai usar a obra de arte como um fim em si mesma, como uma coisa que não precisa de mais nada além dela. E por que esse movimento se chama parnasianismo? Vem do nome do Monte Parnaso, na antiga Grécia, que segundo os mitólogos gregos, né, era um monte onde Apolo e as ninfas e as musas moravam, e onde os poetas iam para se inspirar e escrever poesia. Por isso que o parnasianismo tinha como mote a poesia, e por isso, então, esse nome. As características do parnasianismo principais são uma poesia que usa uma linguagem mais objetiva do que a linguagem do romantismo, né? Usa uma linguagem menos subjetiva, menos desenhada do que a poesia romântica. Porém, abusa da própria riqueza da linguagem, da própria riqueza do idioma em si. Então você vai ver na poesia parnasiana muitas palavras difíceis, muitas palavras rebuscadas, porém com uma temática muito objetiva, em que o objeto artístico, né, o poema, a obra artística, ela meio que se basta por si. Ela não tem a pretensão de falar de um sentimento, ela não tem a pretensão de falar de uma realidade, ela fala dela mesma. É a tal da arte pela arte. Uma coisa que é importante traçar sobre o parnasianismo é que é no parnasianismo que no Brasil ganha muita força o soneto, o estilo de poesia, né, a estrutura poética do soneto, que são 2 quartetos, 2 tercetos, aquela coisa de rimar, né, aquela coisa toda que a gente conhece sobre o soneto, ganha muita força no parnasianismo. Bom, o Brasil nessa época do parnasianismo, segunda metade do século XIX, início do século XX, eu não vou repetir tudo aqui o que eu já disse no vídeo sobre o realismo, porque, como eu disse, é na mesma época, né? Mas para aquelas pessoas que não assistiram ao vídeo do realismo, e que eu convido a assistir, mas o Brasil na segunda metade do século XIX era um país que estava passando por uma afirmação de identidade nacional muito grande, né? A gente não pode esquecer que o Brasil era
um recém-império, né? Então, em 1822, que foi proclamada a independência do Brasil, ele deixou de ser colônia. Ele passou a ser império por pouco tempo, ele foi um império curto, né? Ele foi um império de 60 e poucos anos, porque em 1889, então, é proclamada a República. Ele foi um império escravocrata até 1888, que é quando a escravidão é abolida. Então, veja, a gente está aí no debate político sobre a escravidão, sobre a República. Então, a gente ainda está no império, né? A gente está num Brasil imperial, mas um império que já está sofrendo todos os debates e todas as reflexões a respeito do fim da escravidão e também da possibilidade do fim do próprio império, né? Da possibilidade de nascer uma república no Brasil. E é justamente durante esses movimentos artísticos, né, o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, que a escravidão é abolida, que o Brasil vira uma república, enfim. Então essa literatura também reflete um pouco isso. Só que no caso do parnasianismo, não. Né? Porque no caso do parnasianismo, como eles tinham essa coisa da arte pela arte, a gente pode dizer até que era uma literatura um tanto quanto alienada da realidade objetiva e ao mesmo tempo alienada do próprio mundo interior, do próprio mundo subjetivo do artista. É aquilo, era uma obra que bastava por si só. Bom, quem são os mais conhecidos autores do parnasianismo? São os três autores, né, que ficaram conhecidos como a tríade parnasiana, que é o Alberto Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac, que é o mais famoso de todos. Um detalhe muito curioso para o assunto que eu vou falar agora é que esses três poetas, eles fizeram parte da Academia Brasileira de Letras. A gente não pode esquecer que é nessa época que é fundada a Academia Brasileira de Letras, né, por Machado de Assis, enfim, e um grupo de escritores e tal. E esses escritores parnasianos, Olavo Bilac, todos eles, passam a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero agora, continuando sempre a nossa busca por autoras mulheres que foram apagadas da história da literatura brasileira, eu quero chamar a atenção para vocês de uma poeta chamada Francisca Júlia, que era uma poeta dessa época, era uma poeta parnasiana. E que ela era muito conhecida. Olavo Bilac, por exemplo, admirava muito a poesia da Francisca Júlia. Ela era uma poeta muito admirada, mas primeiro, ela não fez parte da Academia Brasileira de Letras, porque não sei se vocês vão se lembrar do vídeo do realismo, de que a Academia Brasileira de Letras foi fundada nos moldes da Academia Francesa, então mulheres não podiam fazer parte. Então, por mais que a Francisca Júlia fosse uma poeta conhecida e respeitada, ela não fez parte da Academia Brasileira de Letras. E aí tem uma história sobre a Francisca Júlia que é bastante interessante, não do ponto de vista legal nem nada, né? É ruim, mas bastante interessante pelo seguinte. A Francisca Júlia ela nasceu em 1871. Aos 20 anos, em 1891, ela publica o primeiro poema dela num jornal. E esse poema é muito lido, enfim, ela começa a ficar muito conhecida e ela então passa a publicar em diversos jornais do Brasil, a sua poesia. E todo mundo admirava muito a poesia dela, achava a poesia dela de altíssima qualidade, como eu disse, o Olavo Bilac era um admirador dela. Só que sempre existia aquela coisa de será que é realmente uma mulher que está escrevendo? Será que é um homem que está escrevendo e assinando como uma mulher? Enfim, sempre tinha tudo aquilo, mas nunca criticavam a poesia dela, colocavam a poesia dela num lugar muito, muito bom, né? Muito de alta qualidade. Só que aí, em 1895, 4 anos depois, ela lança o primeiro livro de poemas dela. E aí, quando ela lança o primeiro livro de poemas dela, que aí todo mundo fica sabendo que é realmente uma mulher e tudo mais, a crítica começa então a ver defeitos, a criticar muito
a poesia dela. E isso é muito estranho, né? Porque até então ela não era criticada pela poesia dela, e a partir do momento em que se tem a certeza então que era uma mulher escrevendo, passa-se a criticar a poesia dela. E antes de eu falar uma outra coisa bastante interessante, e essa muito legal, da Francisca Júlia, eu quero deixar na mão de vocês aí, se vocês acham justo ou injusto essa coisa de passar a criticar a poesia da Francisca Júlia quando descobriram que ela era uma mulher. E eu vou fazer isso lendo 2 poemas. Um deles é um poema muito conhecido, que é o Língua Portuguesa, do Olavo Bilac, e o outro é um poema da Francisca Júlia, chamado Vênus. E aí, por que eu vou ler esses 2 poemas? Para a gente poder fazer o paralelo, para a gente ver que são 2 poemas de qualidade muito semelhantes. E independentemente da gente gostar ou não da poesia parnasiana, a gente vai ver que não havia motivo de a mesma sociedade que exaltava o Olavo Bilac, né, ele era considerado um grande poeta, criticar a Francisca Júlia pelo fato dela ser uma mulher. Quer ver só? Primeiro, Língua Portuguesa, do Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Percebam que nessa poesia do Olavo Bilac ele fala especificamente e exclusivamente da língua portuguesa. Ele usa palavras muito rebuscadas e tal, mas ele fala especificamente da língua portuguesa e fala de maneira muito objetiva. Ele não fala, porque a língua... Não, ele vai falar objetivamente da língua portuguesa, da beleza da língua portuguesa, enfim, né, de todas as coisas relacionadas à língua portuguesa, sem se colocar muito. Agora o poema Vênus, da Francisca Júlia. Perceberam que, acho que deu para vocês perceberem, se a minha leitura não foi muito ruim, que é um soneto, né? O Língua Portuguesa do Olavo Bilac é um soneto. Então agora Vênus, que é um soneto da Francisca Júlia. Branca e hercúlea, de pé num bloco de Carrara, que lhe serve de trono, a formosa escultura, Vênus, túmido o colo, em severa postura, com seus olhos de pedra o mundo inteiro encara. Um sopro, um quê de vida o gênio lhe insuflara, e impassível de pé mostra em toda a brancura, desde as linhas da face ao talhe da cintura, a majestade real de uma beleza rara. Vendo-a nessa postura e nesse nobre entono, de Minerva marcial que pelo gládio arranca, julgo vê-la descer lentamente do trono. E na mesma atitude a que a insolência a obriga, postar-se à minha frente, impassível e branca, na régia perfeição da formosura antiga. Então percebam que ela vai falar da escultura da Vênus, também de uma maneira muito objetiva, também com palavras muito rebuscadas, mas ao mesmo tempo um discurso muito direto. Então vejam, são 2 poemas que têm a mesma qualidade literária, a mesma estrutura, né, o mesmo ritmo. Por que... Entendeu? Então, assim, era realmente pelo fato de ela ser uma mulher. E aí eu falei que eu ia contar uma outra coisa interessante, dessa vez legal, sobre a Francisca Júlia. A Francisca Júlia, ela foi a primeira poeta brasileira a tentar escrever um livro de poesias especificamente para crianças, para que esses livros fossem distribuídos nas escolas públicas de São Paulo, porque ela era de São Paulo. Então foi muito legal, porque ela escreveu vários livros de poesia e de contos infantis,
e que foram distribuídos nas escolas públicas do estado de São Paulo no final do século XIX e início do século XX. Isso é muito interessante, porque eu penso que era uma coisa que de repente só mulher podia pensar nisso, né? Porque homem fica tão ensimesmado, né? Que não pensa que não pensa no valor educativo da poesia, né? Não pensa em como educar a criança através da poesia poderia ser uma arma poderosa para a literatura, para a própria poesia. Tinha que ser uma mulher para pensar nisso, né? Então, enquanto os poetas homens ficavam lá elocubrando-se entre si nas suas poesias, acredito eu, dentro da Academia Brasileira de Letras, ela vai lá e resolve escrever poesia para criança e mandar para as escolas. Eu acho isso muito legal. Então é isso, gente. O Parnasianismo, no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre o terceiro movimento artístico, que é da mesma época, ainda da segunda metade do século XIX, início do século XX, que é o simbolismo, tá? E aí a gente vai fechar isso e entrar no início do século XX para depois vir para o pré-modernismo, o modernismo e chegar na literatura contemporânea, tá bom? Estamos aí chegando ao final dessa trajetória da história da literatura brasileira, mais uns 4 ou 5 vídeos a gente consegue terminar. Vamos ver se a gente termina mais rápido agora, né? Porque a gente também está estendendo muito essa série, certo? Mais uma vez eu peço a todas e todos para seguirem o canal, enfim, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, comentarem, né? Curtir, bota o joinha aí, curte, comenta, divulga o nosso trabalho para as pessoas que vocês conhecem, visitem nosso blog, sigam nossas redes sociais, enfim, ajudem a gente a ampliar cada vez mais o nosso público, para a gente continuar resistindo nesse trabalho de falar sobre literatura brasileira, sobre arte, com um viés um pouco mais, um pouco diferente, um pouco de algumas curiosidades que não chegam na história mais consagrada da nossa literatura, enfim, esse apoio, essa tentativa que a gente tem de lidar com a diversidade literária e tudo isso, certo? E a gente precisa muito da ajuda de cada uma de vocês e de cada um de vocês, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau.